Muito boa tarde a todos que estão conectados através do satélite Amazonas, o satélite Eutelsat 8, também pela internet e demais meios de comunicação, ministros e suas congregações, e também uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim. Hoje, sexta-feira, 3 de maio deste ano 2024, temos como tema a segunda dispensação à consciência, que foi pregada em 14 de março de 2015, em Lambaré, Paraguai. Ele usou ali a escritura de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 4, onde nos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Dispensação do cumprimento, aí em cima ele escreve eternidade e do lado esquerdo escreve dispe, de dispensação, abreviado. E nesta outra Bíblia, nesse mesmo versículo 10, desenha uma estrela de Davi aí à esquerda. No versículo 7 também tinha desenhado uma estrela de Davi. Nele digo, a quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. A segunda dispensação, a consciência. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem de uma saudação que ele pregou, nosso irmão William Souto Santiago, em 22 de julho de 2008. Uma saudação a Villahermosa, México, nos diz: sabemos que tudo vai terminar com uma carpa gigante, uma carpa catedral que foi vista pelo reverendo William Branham. E aí estará a manifestação plena de Deus, chamada a terceira etapa pelo reverendo William Branham. E daí, já sabemos que não haverá nada mais para fazer na Terra. Depois do cumprimento da manifestação de Deus em toda a sua plenitude. Depois, vem a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos, para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora vejam que depois de toda essa manifestação do Espírito Santo no meio da igreja, é que vem a ressurreição. Mas há eventos aí que ocorrem para que a ressurreição se realize. E é essa ida à sexta dimensão, onde Apocalipse 11 estará em cumprimento pleno, e nos diz que ao final do seu ministério, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os vencerá, os matará. Agora vejam que tudo isso ocorre depois do cumprimento dessa manifestação, do cumprimento da visão da carpa. Não pode
haver uma ressurreição sem o cumprimento da visão da carpa. E não pode haver uma ressurreição e uma transformação sem o título de propriedade estar no meio da sua igreja. Por isso é que, neste tempo final, é que vai ocorrer a ressurreição e a transformação. E é que ele vai ir à sexta dimensão e recolher os que estão na sexta dimensão, como foi na primeira vinda do Senhor. Ainda não se cumpriu essa ida desse ministério no qual Deus estaria operando esse ministério de Moisés e Elias e ir à sexta dimensão e trazer, depois dos 3 dias e meio, os que estão ali. Neste tempo final, isso se cumprirá. Haverá um mensageiro que cumprirá isso agora. Se a visão da carpa, o irmão Branham viu pregação, viu chamamento ao altar, viu uma fila de oração e viu o ministério operando ali. E vemos hoje o cumprimento do que foi visto, de que no meio da igreja estaria uma grande carpa catedral onde o povo estaria trabalhando para que surgisse e Deus estivesse revelando a fé de rapto. E estamos vendo que essa etapa, essa fase está sendo cumprida, pois automaticamente já podemos identificar também o instrumento, o povo, o lugar e tudo, porque é o tempo de ver cara a cara tudo que foi refletido, tipificado e visto em sonhos e visões. Agora estamos vendo todos tornado uma realidade essa promessa. E vejam que depois dessa manifestação é que vai ocorrer a ressurreição. Por isso, quando ele aqui continua dizendo, vejam, por isso é tão importante trabalhar para o cumprimento dessa visão. Pois, se foi vista essa carpa catedral pelo reverendo William Branham, ao qual Deus transladou ao último dia, então tem que ter um ministério com um povo que esteja trabalhando nesse projeto. Agora vejam, ele foi transportado, transladado a este tempo final. E vejam vocês aqui, na página 469, onde nos diz, em cima no princípio do parágrafo, ou da página, e notaram que disse que um desses anjos que era muito diferente, me pareceu muito diferente dos demais. Estava numa constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando desde a esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Aí à direita escreve leste. Disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? E escreve Moisés levantou Elias. Agora aqui está. Era quem tinha o 7º selo. E escreve Moisés e Elias têm a segunda vinda de Cristo, o qual mantive como uma pergunta na minha mente toda a minha vida. E aí que ele escreve em pergunta, quem será o homem em quem se cumpra a segunda vinda? Escreve nosso irmão William. Amém. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. Ele escreve a segunda vinda do Senhor. Por uma vez em toda a minha vida, eu orei e clamei diante de Deus, e depois dessas últimas reuniões em Phoenix, Arizona,
em janeiro. As pessoas que vivem lá podem dizer, eu passei muito tempo nas montanhas. E um certo dia me levantei muito cedo e fui ao Canyon Sabino. Lá há montanhas grandes e perigosas. Ao subir pelo caminhozinho a pé, a pessoa se encontra com uma divisão no caminho. Por um lado, a pessoa chega lá em cima da Montanha do Limão, o qual é uma viagem de uns 50 quilômetros. E lá há como 9 metros de neve em certos lugares, neste tempo do ano. Então lá estava eu muito cedo, antes do amanhecer. Antes do amanhecer, ele foi ali, caminhando por este caminhozinho. Tirando pedras do caminho e me senti guiado a andar por este outro lado. E ao andar por ali me encontrei com umas pedras com dentes e gigantescas que mediriam mais de 100 metros de altura. E ali entre essas pedras me ajoelhei. Pus esta Bíblia e este caderno ao meu lado e disse: Senhor, Deus, o que significa essa visão? Significa minha morte. Se lembram que ele disse, talvez era minha morte, porque a explosão era tão tremenda que me parecia partir? Quantos se lembram de quando eu lhes contei essas coisas? E eu pensava que talvez era minha morte. E lá no quarto disse, Senhor, o que é isto? O que significa? É minha morte? Se assim for, então bem, não direi à minha família, me deixe ir assim, se minha obra terminou. Mas vocês também se lembram que eu lhes disse que ele me deu testemunho que não era isso, mas o melhor era outra parte adicional da minha obra. E aí ele escreve outra parte adicional da obra ou ministério do irmão Branham, é igual da noiva. E desenha uma pedra angular, as eras, e onde diz outra parte adicional da minha obra, aí isso ele sublinha e o circula. E daí outra parte, daí uma flecha para a parte da brecha entre a pedra angular e as eras. Ou seja, aí nesse espaço, onde aí já está precursando, vejam, onde ele nos selos, no livro de citações nas eras, nos fala do fundamento para que mais alguém suba nele. E que também, como João Batista tinha sido enviado para precursar a primeira vinda do Senhor, sua mensagem precursaria a segunda vinda. Agora vejam que ele estava colocado em outra parte adicional da obra ou ministério. E vejam vocês que também foi mostrado quando foi colocado mais acima, nesse lugar onde ele estava olhando para e dentro da cortina do templo, olhando para o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, e aí estava observando os 2 querubins de madeira de oliveira, forrados de ouro, os quais cobriam suas asas em cima do propiciatório, e as outras asas dos 2 querubins tocavam um extremo do lugar santíssimo e outro extremo. Tudo isso o irmão Branham esteve vendo nessa visão. Ao ser transportado a esse lugar, ele já estava colocado
em um lugar que podia ver, vejam, desde a sexta dimensão se vê para cá, e quando ele olha e o anjo lhe assinala, e está assinalando o lugar santíssimo da etapa da era da pedra angular no meio do povo da noiva, neste planeta Terra, na realidade, no cumprimento desse templo espiritual. E ele aqui está nos dizendo que essa outra parte adicional da obra, a qual e foi precursar a segunda vinda do Senhor. E ele continua dizendo aqui, o Pai Celestial sabe que isso é verdade. Igual como vocês viram essas coisas acontecerem, esses anjos desceram e vindicaram cada mensagem como a verdade. Então a pessoa sabe se vem de Deus ou não. Lhes foi predito por uma visão, mas eu não podia dizer isto até ter terminado o culto, porque me foi proibido. Lhe foi proibido a ele falar disto, porque ele tinha dito ao anjo, disso não dirás nada a ninguém. Agora, veja o que continua dizendo aqui nosso irmão William. Diz, vamos voltar a ler este parágrafo. Por isso é tão importante trabalhar para o cumprimento dessa visão, pois se foi vista essa carpa catedral pelo reverendo William Branham, o qual Deus transportou, transladou ao último dia, então tem que ter um ministério com um povo que esteja trabalhando nesse projeto, porque não era uma carpa, uma tenda do reverendo William Branham, mas de outra pessoa, que tinha um ministério no qual a presença de Deus estava em toda a sua plenitude. E o anjo que acompanhava o reverendo William Branham também se moveu a essa carpa, a essa tenda, ao lugar pequeno, a esse quartinho pequeno, onde ele diz que ele estava falando com alguém mais acima. De onde ele estava? Vejam, passamos a 471 do livro dos selos, onde diz, como na metade da página, um pouquinho mais abaixo. Então me levou e me colocou num lugar muito elevado, onde havia uma reunião, e parecia uma tenda, uma espécie de catedral. Eu olhei, e para um lado parecia que havia uma caixinha, um lugar pequeno. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima. E escreve Quinto Elias, oitava era. De onde eu estava, sétima era. Foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a carpa e disse, te encontrarei ali. Isso será a terceira etapa e não dirás a ninguém. Aí que ele escreve, a luz estava falando a alguém, a um profeta. Ele escreve, e aí desenha uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. Agora vejam que ele viu que estava falando a coluna de fogo a alguém. A quem estava Deus operando o ministério de Moisés e Elias ali, nesse momento. Continua dizendo nosso irmão William, assim que podemos ver qual será a culminação da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, para depois ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A segunda dispensação, a consciência. Nos colocamos em pé e escutemos este tema, o qual contém muitas coisas importantes, as quais nos abre mais o quadro do que está ocorrendo neste tempo final no meio da igreja. O que está ocorrendo? Está ocorrendo o cumprimento dessa visão.
A segunda dispensação, a consciência. Deixamos conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.